Paz do Senhor, irmãos. Amém? Que privilégio poder voltar à Igreja Batista Antioquia, aqui em Jardim Village, Anápolis. Eu tenho uma notícia não muito boa para dar para vocês, que também não é muito boa para mim. Os meus sogros moravam a duas quadras abaixo daqui, mas foram embora. Eu perdi meu hotel predileto e eu vou ter que passar menos por aqui. Antes eu passava mais por causa deles, né? Estão lá no sul, foram para Chapecó, né? E acabei de passar lá na casa. O novo dono lá está mexendo em tudo, deu aquela dorzinha no coração, tanta história bonita ali de tantos anos, né? Fiquei meio nostálgico. Eu falei, eu vou embora para a igreja, que a nostalgia acaba, enfim. Mas eu trago um abraço da igreja, da minha esposa, da Isaura, das meninas. A 7ª conferência missionária da Igreja Batista Antioquia, 7, perfeito, irmãos, né? 7, o número da perfeição. 17ª, perdão, eu li 7ª, 17ª. Mas o nosso Deus é mais perfeito do que todas as coisas que nós fazemos, né? Meus irmãos, enquanto eu falo aqui, a nossa irmã Maria Fernanda, troquei o nome, Maria Fernanda, vai passar ali alguns slides para vocês só visualizar. Eu não vou me prender ali aos slides para falar para vocês sobre o que tem acontecido. Então, vocês vão ver algumas ações com as quais nós temos estado envolvidos ao longo dos anos, principalmente nos últimos 2 anos, algumas ações novas. E por que eu estou falando isto? Porque tudo isto que vocês estão vendo ali é a caminhada da igreja conosco lá no campo missionário, né? O missionário ele não consegue muita coisa lá se a igreja não for com ele. Na verdade, o Senhor chamou foi a igreja, e o missionário é a representação da igreja lá no campo onde ele está atuando, né? Independente de qual campo seja, porque quem direciona as nossas vidas é o nosso Deus. Tem aqui irmãos que trabalham com os quilombolas, tem missões urbanas aqui, né, nas congregações, há pessoas da Igreja Batista Nacional que estão além mar, além fronteira. Os pantaneiros, que o pastor Sandro mencionou, tem ali uma equipe muito boa da Igreja Batista Nacional trabalhando em Mato Grosso, o pastor Heberson, né, e mais alguns irmãos. Ele tem feito um trabalho lindo, e eu tenho sido privilegiado de estar com esses irmãos, porque eu coordeno um departamento dentro da AMTB, Associação de Missões Transculturais Brasileiras, que lida diretamente com alianças que atuam, ou segmentos aliançados que atuam entre os segmentos menos evangelizados do Brasil. Um deles é o quilombola, que vocês já estão atuando aqui pertinho. O outro é o pantaneiro, indígenas, ribeirinhos, os sertanejos, os ciganos, os surdos e etc. Então é um privilégio muito grande fazer parte aí do quadro de missionários dessa igreja, que há tantos anos tem caminhado conosco. Tem uma ação que não está ali, e por esquecimento, me perdoem, eu deveria ter colocado, que é um rio lá na Amazônia chamado Rio Cuieiras. Foi o primeiro ministério que nós assumimos quando nós fomos para a Amazônia em 2002. Chegamos ali em Manaus. Por um tempo, esse trabalho ficou parado, e agora nós retomamos a caminhada com a igreja muito viva, com os irmãos ali sedentos de conhecer mais sobre a palavra de Deus, sobre a evangelização dos parentes, dos próximos naquela região, uma região indígena, mas uma região mais tranquila, mais aberta. E todas as vezes que nós vamos para a Colômbia, para poder ensinar lá para os Ticuna, para os Cocama, naquela região ali na fronteira do Brasil com a Colômbia e o Peru, nós paramos então neste rio, no Rio Cuieiras, para também ensinar algumas coisas ali para aqueles nossos irmãos. Tem sido uma grande bênção esse trabalho, porque a igreja da noite para o dia floresceu. Até pouco tempo nós tínhamos ali 2 pessoas batizadas, outros convertidos, mas que não se apresentavam como tal, mas 2 batizados nós tínhamos. A igreja agora tem uma frequência aí de 30, 40, 50 pessoas, e eles têm feito um negócio muito legal lá, que aqui na cidade nós chamamos de café com Deus. Lá eles chamam de mingau com Deus, bem contextualizado, porque eles tomam mingau pela manhã, e neste mingau com Deus, eles têm partilhado da palavra para os seus parentes naquela aldeia e nas aldeias em derredor, e assim o nome do Senhor
está sendo conhecido por outras pessoas a partir desses nossos queridos irmãos. Então, muito obrigado, Deus abençoe sua vida, continue investindo no reino de Deus. Quando você envia sua oferta, você não envia sua oferta para o missionário, você envia para o reino de Deus. E aí a igreja que o Senhor chamou vai administrar conforme o Senhor mesmo orienta para que essa verba, esse dinheiro chegue aí em projetos lindos, em locais que você e eu talvez nunca vamos colocar os nossos pés fisicamente, em loco, mas já colocamos ali contribuindo para a glória de Deus. Amém? Então Deus te abençoe, muito obrigado, vamos continuar firmes aí na caminhada com o Senhor, entendendo, né, que o Senhor nos chamou para a boa obra, para alcançar as nações para a sua glória. Amém? Meus irmãos, sem mais me demorar, abra a palavra de Deus no livro do Evangelho de João, capítulo 4. E aí, eu quero ler esse trecho com vocês, que é um texto bem conhecido de todos nós. É bem possível que eu chova no molhado aqui nesta noite, né, falando sobre este texto tão conhecido, tão mastigado nos púlpitos das igrejas. Talvez você já tenha pregado sobre este trecho para alguém em algum momento, mas eu quero fazer no início, aqui na minha introdução, uma breve comparação com o tema e o versículo que abriu esta conferência, que está também aí no Evangelho de João, capítulo 1. O texto que nós vamos ler agora está a partir do versículo 35, João, capítulo 4, a partir do versículo 35, e nós vamos ler até o versículo 42. Assentados mesmo como os irmãos estão, me acompanhem, por favor, na leitura da palavra, que diz assim: Não dizeis vós, faltarem ainda 4 meses para a colheita? Mas eu vos digo, levantai os olhos e vede os campos já prontos para a colheita. Quem colhe já recebe recompensa e ajunta fruto para a vida eterna, para que se alegrem juntos o que semeia e o que colhe. Assim, o ditado é verdadeiro, um é o que semeia e outro o que colhe. Eu vos enviei para colher onde não trabalhastes, outros trabalharam e vós recebestes do trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa da palavra da mulher que testemunhava. Ele me disse tudo quanto eu tenho feito. Então, os samaritanos foram até ele e pediram-lhe que ficasse, e ele ficou ali 2 dias. E muitos outros creram por causa da sua palavra e diziam à mulher: já não é pela tua palavra que cremos, pois agora nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Nosso Deus, nós glorificamos o teu nome mais uma vez nessa noite. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra que está aberta diante de nós, da tua igreja. Muito obrigado, Deus, por esta igreja plantada aqui em Anápolis, pela liderança dela. Muito obrigado pelo que o Senhor tem feito nesta e através desta igreja para a glória do Senhor, no alcance das nações. Deus, em nome de Jesus, usa esta mesma palavra, esta reflexão nesta noite, para vir de encontro aos nossos corações, falar aos nossos corações. Nós já cantamos hoje aqui que nós somos os teus pés, nós somos, ó Deus, as tuas mãos, nós somos, ó Deus, a tua boca. Então nos ajuda a sermos estes que o Senhor chamou, que o Senhor enviou para alcançar as nações para a tua glória. Os de perto e os de longe. Ó Deus, que Anápolis conheça o Senhor Jesus através desta igreja, através de cada irmão aqui nesta noite. Deus, que o mundo conheça o Senhor Jesus através das nossas vidas para a tua glória. Senhor, nós queremos alegrar o teu coração, queremos fazer a tua vontade. Então nos ajuda a entender qual é a tua vontade. É a minha oração nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, João 1:46, vem e vê. É o tema da 17ª Conferência Missionária da Igreja Batista Nacional Antioquia, aqui em Jardim Village, Anápolis. Quando eu recebi, aliás, eu não recebi, eu recebi mais para frente, quando eu entrei no Instagram e vi lá a postagem do banner sobre o tema, né, eu queria ter certeza do que eu iria falar, do que o Senhor falaria através de mim aqui nesta noite. Eu já tinha até preparado o sermão. Falei, olha, combinou direitinho, né? Vou falar exatamente este trecho. Olhando um pouco mais, falei, não é, né? É outro trecho. Eu pensei, puxa vida, já preparei o sermão,
mas eu não vou deixar de falar, porque tem tudo muito a ver com o que nós já ouvimos aqui nesta noite na abertura. Se você olhar um pouco mais sobre esses dois textos, João 4 e João 1, o Evangelho, eles não são correlatos. Eles não têm ligação nenhuma diretamente, mas curiosamente eles tratam aqui de assuntos semelhantes no que diz respeito ao que aconteceu com Natanael e o que aconteceu com a mulher samaritana. Os dois textos aqui no Evangelho de João nos mostram que o Senhor Jesus, assim como Ele conhece os nossos corações, conhece as nossas vidas, na sua soberania, na sua onisciência, Ele conhecia também a vida de Natanael no mais profundo do seu coração e conhecia também a vida da mulher samaritana. Então Jesus conhece a todos nós. Tem um texto que eu gosto de pregar, que é aquela tempestade em Marcos capítulo 6, que fala um pouco sobre isto, e esse texto já falou muito ao meu coração sobre como Deus nos conhece, meus irmãos, nas minúcias. Deus nos conhece, e Ele conhecia aqui a Natanael, conhecia aqui a mulher samaritana profundamente. Os textos provam isso, não entram nos detalhes, nas minúcias, mas falam sobre essas questões. Em ambos os textos há anúncio sobre o Salvador. Quando Felipe fala para Natanael que ele havia, aliás, ele não fala que ele havia, que eles haviam encontrado então aquele que os profetas, que Moisés falava na lei sobre ele, Jesus de Nazaré, e aí vem a pergunta de Natanael, de Nazaré vem alguma coisa boa, e aí o tema da nossa conferência, vem ver, vai lá e comprova você mesmo. E aí lá no texto de João capítulo 4, também a mulher samaritana vai de encontro aos samaritanos, ao seu povo, para falar o que tinha acontecido. Olha, alguém me encontrou ali atrás e falou coisas da minha vida que não pode ser qualquer um para falar. Será que este é o Cristo? Será que este é o Messias? Os dois textos fazem um alerta sobre nós, a igreja do Senhor, assim como Natanael naquele dia e assim como o povo samaritano nos alertam sobre nós voltarmos os nossos olhos para uma determinada direção, para um alvo, para um foco, ou para Jesus, ou para os campos que perecem, vidas que caminham a passos largos para o inferno. Nos capítulos 1 e 4 do Evangelho de João, pessoas são desafiadas por pessoas. Deus usa vidas para desafiar vidas. Assim como eu fui desafiado um dia e estou aqui, trabalho onde trabalho, porque Deus assim tem direcionado a minha vida, foi com você também. É com você também, não vai ser diferente. Ainda que em Mateus fale que a seara é grande, os trabalhadores são poucos, rogai, pois, ao Senhor da seara que envie mais trabalhadores para a seara, porque são poucos. Meus irmãos, isso não vai mudar. A igreja vai continuar sendo inquietada por pessoas que Deus usa. Não vai mudar porque é a palavra de Deus que fala que o campo é grande, a seara é grande, o trabalhador não é farto, ou os trabalhadores não são fartos, e nós vamos precisar continuar falando para pessoas, e incomodando pessoas, no bom sentido da palavra, sobre a proclamação do Evangelho para as nações que não o conhecem. Pensei que fosse aqui dentro. Porém, em João 4, há uma diferença em relação a João capítulo 1. Aqui é o próprio Senhor Jesus desafiando os discípulos sobre atentar para a necessidade da proclamação. E, meus irmãos, esse negócio tem tudo a ver comigo e com você. Vejam os campos brancos. Se nós fizéssemos uma rápida pesquisa aqui nesta noite, perguntasse para vocês aí, quantos de vocês conhecem e sabem das necessidades que há, e de locais onde não há igreja do Senhor plantada, de locais que ainda não há um cristão representando ali o Senhor, o nosso Deus, o nosso Salvador, eu tenho certeza que a maioria levantaria e me diria, eu conheço. Sabe por quê? Porque você já viu, você já ouviu, você já entendeu, e você sabe
onde estão os campos brancos prontos para a colheita. Esta é a relação que eu faria nessa noite sobre João 1 e João 4. Eu quero voltar aqui, então, para o texto que nós lemos no início, capítulo 4 de João, para a gente, então, pensar um pouco sobre os desafios de Deus para as nossas vidas que estão intrinsecamente aqui neste trecho da palavra de Deus, para que nós entendamos a nossa responsabilidade enquanto igreja que somos. Vejam bem, este é um texto didático, onde o Senhor Jesus está ali conversando com os seus discípulos acerca de necessidades patentes. Entre outras coisas, o Senhor Jesus está aqui estimulando, está aqui ilustrando com uma seara, né, com uma plantação que havia naquela região, falando aos seus discípulos sobre esta proclamação, sobre a anunciação das suas verdades. Em outras palavras, o Senhor Jesus está estimulando os discípulos sobre eles irem na direção e entenderem a urgência do trabalho da semeadura, mas não no campo físico. A semeadura no campo do coração. A semeadura no campo da vida das muitas pessoas que ainda não o conheciam naqueles dias. Este era o foco de Jesus naqueles dias ali, conversando com os seus discípulos. Jesus estava em Issacar, no início aí do capítulo 4, quando ele encontra a mulher samaritana, ele chega primeiro ali, perto do poço de Jacó, né, e logo depois ele se senta ali e fica ali, logo em seguida chega a mulher samaritana e ali acontece aquele diálogo, né, de Jesus com a mulher samaritana. Sicar, segundo aí os estudiosos, era uma região muito fértil, muito bonita, e de onde Jesus estava ali com aquela mulher samaritana e conversando em algum momento aqui com os seus discípulos, ele conseguia visualizar uma plantação enorme, provavelmente de trigo, né? E ali ele usa aquela plantação, usa aquela agricultura para poder aqui, então, ilustrar a conversa que ele queria ter com os discípulos naqueles dias. Sicar era uma cidade da província de Samaria, e olhando para aquela lavoura, olhando para aquela plantação de trigo, naquele contexto, Jesus sabia, e você que planta, talvez, né, há alguns agricultores aqui, sabe que algumas plantações você precisa esperar que a partir aí da semeadura ela leve um determinado tempo até crescer, até produzir os frutos e aí fazer a colheita. Neste caso aqui, são os 4 meses que Jesus menciona para os discípulos. Vocês estão dizendo que ainda faltam 4 meses para a colheita. Vejam aí, os campos estão brancos, prontos para a colheita. Os agricultores naquela configuração tinham então esses 4 meses de período de semeadura, né, até a colheita. E o agricultor, ele tinha que esperar, assim como qualquer um de nós, em plantando alguma coisa, em semeando alguma coisa, pacientemente até chegar o tempo da colheita natural, senão nós vamos comer o fruto verde. E se deixar passar, vamos comer o fruto estragado. E aqui ele estava então mostrando para os seus discípulos que tinha um tempo previsto para que aquilo acontecesse. Ele tinha que esperar, ele era obrigado a aguardar aquele período para colher os frutos. Contudo, meus irmãos, a questão toda aqui não diz respeito à agricultura convencional local, mas a semente que nós semeamos para a salvação. E foi esta semente que o Senhor Jesus semeou naquele dia no coração da mulher samaritana junto ao poço de Jacó. Na conversa aqui com os discípulos, neste trecho da palavra de Deus, quando Jesus fala no versículo 35, na verdade ele pergunta, não dizeis vós, meus irmãos, tem a ver sobre quão atenta está a mente do ser humano, quão desperta está a mente do ser humano para as coisas terrenas e passageiras, ao contrário do que deveria ser, porque as nossas mentes deveriam estar atentas e despertas, não só para essas coisas, mas também para as questões celestiais, para aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Porque nós estamos aqui, como diz o hino, como caixeiros viajantes, sou peregrino aqui, em terra estranha estou, do reino lá do céu, embaixador eu sou,
Estamos aqui por um pouco de tempo para sermos embaixadores do nosso Deus, se é isso que Jesus queria que aqueles homens entendessem naquele dia. O desejo de um agricultor geralmente é colher os frutos naturais no seu tempo, certamente naquele tempo devido, né, da sua semeadura. E isso é tão intenso na vida de um agricultor que ele vai medir os meses e os dias e o clima para poder saber exatamente quando ele vai colher, quando ele deseja colher aqueles frutos, o resultado da sua semeadura. Mas o contrário não acontece. Muitas vezes nós temos tudo isso muito bem anotadinho, sabemos qual é a lua, né? Sabemos qual foi o dia que plantamos, o dia que vamos colher, mas quando diz respeito a coisas celestiais, nós não damos muita atenção. Eu tenho um irmão que não está bem de saúde, precisou fazer 2 cirurgias dias atrás, e ele tem um pequeno sítio lá em Minas Gerais. Eu sou do Espírito Santo, capixaba. Então, ali pertinho, na divisa, perto do Espírito Santo, ele comprou um pedacinho de terra e plantou. E hoje ele me mandou um vídeo com a colheita lá do jiló, com a colheita do quiabo, do milho, coisa linda, delícia. Eu sou apaixonado por isso. Embaixo ele colocou assim para mim, como eu queria estar lá. Meus irmãos, quem planta quer colher, quer ver o fruto do seu trabalho, não é verdade? E muitas vezes, esta colheita ou esta coleta, dependendo de como você fala, vai nos frustrar, né? Porque aqui não está falando dessas questões, né? E a diferença que nós temos de uma colheita natural para uma colheita espiritual é que ela é certa, independente de quem vai colher. E você vai falar bem assim, mas espera aí, você falou que quem planta quer colher? Sim, quem planta quer colher. Ao longo do texto a gente vai ver que não é bem assim. Nem sempre aquilo que eu plantei eu vou colher. O desejo do agricultor é sim de colher os frutos, mas nem sempre na caminhada com o Senhor nós vamos colher esse fruto. Ainda no versículo 35, quando diz lá a expressão do Senhor Jesus, levantai os olhos e vede os campos prontos, brancos, meus irmãos, algumas afirmações interessantes sobre este trecho na palavra de Deus. Se você estudar um pouco mais, cada autor, cada estudioso, cada comentarista vai falar uma coisa. Eu particularmente gosto de uma que diz que Jesus poderia, quando ele falou isso, olha, levantai os vossos olhos e vede os campos que estão brancos, estão prontos para a colheita. Alguém disse que pode ser que era o Senhor Jesus apontando na direção da mulher samaritana, vindo com as multidões de samaritanos ao seu encontro, porque ela foi lá avisar. Ela foi lá contar, ainda que com uma pequena dúvida se era o Cristo ou não, ela foi lá avisar sobre o que tinha acontecido com ela. E aí já dizem os estudiosos que pode ser que estes campos brancos, né, a colheita pronta, eram as multidões, os grupos de samaritanos que estavam indo ali na direção do Senhor Jesus. Nós não podemos ser literais nesta afirmação, mas eu diria para você, sem medo de errar, que é um bom significado para essa passagem, pelo menos para desafiar o nosso coração na direção dos campos que estão prontos para a colheita. Vede, o texto diz vede os campos que estão prontos para a colheita. E o que nós temos feito? Quando eu comecei minha fala dizendo que talvez eu fosse chover no molhado, eu tenho visto e tenho sabido como a Igreja Batista Antioquia tem trabalhado, né? Os meus irmãos aí, Leandro, o pastor Sandro, a irmã Ana Luísa, enfim, tem mandado aí os relatórios, tem falado, né, sobre como as coisas têm acontecido, mas meus irmãos, podemos fazer um pouco mais. Eu tenho um problema que eu acho que é o problema da maioria dos missionários, né, daqueles que querem servir ao Senhor de fato. Eu acho que eu quero servir ao Senhor de fato. Quando eu vou num campo novo, eu não quero voltar, né? Eu estava lá entre os pantaneiros dias atrás, né? Agora no mês de outubro, não só por causa da pescaria, que é coisa boa, né, pastor Sandro? Mas por causa da grande necessidade que há. E os pantaneiros, eles são esquecidos no Brasil. Você quase não ouve falar sobre pantaneiro. Para alguns, pantaneiros são ribeirinhos. E não são ribeirinhos, porque durante 6 meses eles têm água.
E durante os outros 6 meses eles não têm água, a seca é muito grande. Vimos na televisão há poucos dias aí as queimadas lá por causa da seca, né? Mas dá vontade de ficar lá. Quando eu vou para os ribeirinhos da Amazônia, dá vontade de ficar lá. Quando eu vou para os quilombolas, dá vontade de ficar lá. E eu estou falando isso para você porque em todos esses lugares por onde nós passamos, dentro e fora do Brasil, meus irmãos, a necessidade é gigantesca. E aí a gente volta para o texto de Mateus: a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores para a seara. Eu não sei se eu já falei isso daqui, mas eu sempre gosto de falar isso porque é para o meu coração também, acalenta o meu coração. Aquele texto de Mateus, aqueles poucos trabalhadores, dizem respeito a você e a mim neste grupo aqui nesta noite, nesta reunião de homens e mulheres de Deus. Nós somos os poucos trabalhadores que o Senhor quer usar para a glória dele. Este episódio aqui, em João capítulo 4, assim como foi para os discípulos naqueles dias, é para mim e para você, também para nos animar, também para nos ajudar a perseverar na semeadura, e vão nos apresentar aqui algumas preciosas verdades nessa nossa caminhada com o Senhor no alcance das nações. Uma das verdades aqui é que o próprio Cristo fez questão de iniciar a semeadura. Jesus fez questão de mostrar para os discípulos naqueles dias, e nós sabemos disto hoje, que ele iniciou a semeadura, ou seja, Jesus é o modelo. Se ele é o nosso alvo, se nós queremos ser mais parecidos com Jesus, nós também devemos seguir o modelo que ele nos deixa, ou os modelos que ele nos deixou. Jesus é o maior modelo de semeadura. O verso 38, que nós lemos aí, vai dizer que os discípulos fariam uma colheita que eles não tinham trabalhado por ela. Eles não produziram trabalho para poder fazer aquela colheita. E isso daqui, meus irmãos, nos ajuda a pensar, a entender, né, que o Senhor Jesus, nesta conversa, né, nesse dia de orientações para aqueles irmãos ali, estava lançando desafios para aqueles irmãos naqueles dias, para que eles atentassem para a responsabilidade deles e também pelo privilégio de semear a semente maior, que é o próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus está dizendo aqui no verso 38 que os discípulos não fariam uma colheita de algo que eles haviam plantado, porque ele já tinha plantado, ele já tinha semeado, que ele, o Senhor Jesus, é esta semente, é a semente do amor e do poder de Deus para resgatar os perdidos de qualquer nação, independente da raça, da língua, independente do contexto, se é difícil, se não é. E, meus irmãos, nós temos visto aí, com a tecnologia avançada como está, como as coisas loucas têm acontecido. E alguns já estão dizendo aí que nós estamos aí no início da perseguição da igreja no Brasil. Que seja como o Senhor quer que seja. E se for para ser assim, vamos passar por isso em nome de Jesus, com os pés secos, do outro lado para a glória dele. Amém? Meus irmãos, o verso 38 aí continua falando, né, que aqueles irmãos tinham ali diante deles a semente principal, que era o Senhor Jesus, né, que resgata esses perdidos de qualquer nação, e que Cristo é esta palavra, é esta semente. Se voltarmos um pouquinho aí no texto do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, o primeiro versículo diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Este Verbo é a palavra, é o Logos, este Verbo é o Evangelho, o próprio Senhor Jesus. Se é o Evangelho, é o próprio Senhor Jesus, é a semente, porque Jesus é a semente que se auto-lançou. É diferente falar sobre isso, né? Daria aqui um outro sermão, porque a palavra de Deus diz que nós precisamos morrer para nós mesmos, não é? E uma semente para poder ter vida, e muitas vidas lá precisa morrer. Então Jesus aqui estava se lançando como semente para morrer por causa do pecador. A palavra, o Logos, o Evangelho, o Verbo, a semente é o Senhor Jesus. Que chegaria um dia em que os trabalhadores de Deus, você e eu, a Igreja Batista Antioquia, percorreria o mundo,
espalhando as boas novas da salvação, mas que não ia colher. Que nós iríamos até os confins da terra, mas que muitas vezes nós não iríamos colher. Eu não sei quantos aqui conheceram o Edivaldo e a Edileuza. Edivaldo e Edileuza, eles foram missionários aqui da Igreja Batista Central, trabalharam já na África, na Colômbia, inclusive, em Cartagena, se eu não me engano. Hoje eu não sei onde eles estão, perdi o contato. Mas o meu primeiro ministério, uma igreja pequenininha, lá no interior do Espírito Santo, era um trabalho casado, uma congregação que eu pastoreava e o trabalho entre os indígenas Guarani. Fiquei ali com a minha família 4 anos. E aí um dia, terminou meu tempo ali, fechou o ciclo, e a gente saiu, porque a gente já estava vislumbrando aí a ida para a Amazônia, para trabalhar lá com os indígenas no noroeste da Amazônia. E a igreja lá, então, a mãe da congregação, pediu uma indicação. Nós indicamos na época Edivaldo e Edileuza, que tinham acabado de sair do seminário e estavam aí orando por um ministério. Eles foram para lá, louvado seja o nome do Senhor, e aconteceu algo interessante naquela congregação. Enquanto eu trabalhei ali, havia do lado da congregação um forró, né, que começava a tocar sexta-feira à noite e terminava na segunda-feira pela manhã, direto. Eu não sei como eles aguentavam. Né? E era parede meia. A minha parede fazia divisa com a parede do forró. Né? E eu precisava estudar os sermões, as pregações, e eu tinha que pregar pelo menos 3 vezes no domingo. Né? E assim, eu tinha que me virar nos 30, como diz o outro, né? Para poder conseguir ir com uma filha pequena. Eu lembro de estar de madrugada ouvindo de quem é esse jegue, ele vai me morder, né? Com a minha filha no colo, balançando para poder a minha esposa dormir, porque ela estava chorando, não conseguia dormir com aquele barulho. Né? E aí, aquele dono daquele forró, o nome dele era Sardial, o nome do forró era Cabana do Sassá. O Sardial era alvo das nossas orações. A esposa dele era alvo das nossas orações. Os filhos deles eram alvos das nossas orações. E aí, um dia, no culto de oração, eu falei com os irmãos, olha, vamos levantar um clamor, eu sei que a gente já ora aqui tantos anos, né, e vocês já oram. E aí um irmão levantou e falou assim, não adianta. Eu falei, meu irmão, não pense nem fale assim. Para Deus nada é impossível. Mas, meu irmão, nós já oramos quantos anos? E continua essa encrenca aí. Eu falei, olha, para Deus nada é impossível, vamos orar. E eu queria, meus irmãos, ter visto o fruto daquele trabalho árduo naqueles dias, mas eu não vi. Eu saí daquela cidadezinha de Santa Cruz, tipo assim, no mês de agosto, não lembro, no mês de setembro, Edivaldo e Edileuza já estavam lá e me ligaram um dia. Eu tenho uma novidade para te contar, porque lógico que eles perceberam o nosso problema, porque eles moraram na mesma casa que eu morei, nos fundos da igreja que fazia divisa com o forró. Falou, olha, o casal se converteu, louvado seja o nome do Senhor. Oramos, pregamos, sabe, perdemos noites a fio, me chateei com os irmãos que não queriam mais orar, e eu não vi o fruto, mas Deus colheu, usando outras pessoas para a glória dele. Amém? Meus irmãos, aqui neste início de palavra sobre o versículo 38, é como se o Senhor Jesus estivesse dizendo aqui para os discípulos, sigam o mestre, né? Não é aquilo que a gente ouve aí fora, né? Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Jesus falou, olha, faça o que eu faço e faça o que eu mando, porque é assim, eu sou o modelo. Olhem para mim e vejam como a coisa acontece. Né? Já diz o outro que manda quem pode e obedece quem tem juízo. Eu falo diferente, manda quem pode e obedece quem tem Jesus, nesse caso aqui. Jesus manda, ele pode, nós obedecemos, irmãos. E era isso que ele queria que os discípulos naqueles dias ali entendessem. Este trecho aqui no Evangelho de João, capítulo 4, vai nos lembrar também que além do Senhor Jesus ser o modelo, além dele ter iniciado a semeadura, meus irmãos, que toda a colheita pertence ao Senhor. Essa colheita não nos pertence. Parece injusto, não é verdade? Trabalho árduo,
né, pesado, difícil, muitas vezes passando necessidades. Muitas vezes eu recebi um vídeo um dia desse de um cara pregando com um megafone, sei lá o que é aquilo, um alto-falante, uma caixa de som nas costas, um negócio lá, e ele com a Bíblia numa mão e o microfone no outro. Enquanto ele pregava com aquela Bíblia na mão, me parece que é na Bolívia, está meio complicado, politicamente falando, as questões lá, né? E alguém batia com muita força, às chicotadas, pedindo para ele parar. Ele falou: eu não vou parar, não é a dor que vai me fazer parar de pregar o Evangelho. Você precisa entender que é o Senhor Jesus que te salva, em nome de Jesus. Meus irmãos, na dificuldade, vamos semear, porque é assim que o Senhor nos mandou, e a colheita é certa, mas pertence ao Senhor Jesus. Voltando um versículo aí, o versículo 37, vai dizer também que chegaria o dia em que nós semearíamos com dor, semearíamos na fadiga, semearíamos, aspas, no prejuízo. E mesmo assim também nós não veríamos o fruto. Que a igreja iria aos campos com dificuldades. Aí a igreja, quando eu falo aqui, eu me refiro a mim e a você. E que muitas vezes não veria os frutos, ou não verá os frutos. Que trabalharíamos arduamente, muito provavelmente não veríamos o resultado do nosso esforço. Vejam bem, quando essa igreja aqui nos abraçou, louvado seja Deus por isso, como missionários, nós morávamos na Amazônia, numa aldeia de um povo que é subserviente aos outros povos da região. São 24 etnias hoje, falava-se até então de 23 etnias naquela região. Hoje fala-se em 24 etnias por causa do desmembramento de uma etnia. Na região da divisa do Brasil com a Colômbia, perto das Farc colombiana, com tudo acontecendo ao contrário, e nós proibidos de falar a palavra Jesus naquele contexto. E nós orávamos para Deus nos dar oportunidades para poder falar sem que fosse visto como imposição, porque a ideia é que nós estarmos lá impondo a pregação do Evangelho. E muitas vezes, as pessoas foram até nós perguntar sobre Deus, então não é por imposição, né? Se alguém pergunta é porque quer saber, se eu sei eu vou responder. Na verdade, eu não vi o fruto daquele trabalho, mas o colega que foi para lá viu. Os crentes estão lá, as igrejas estão sendo plantadas lá para a glória de Deus. O que importa é nós fazermos a nossa parte, e o nome do Senhor então será glorificado. E meus irmãos, que a igreja iria pregar, e que inclusive muitos seriam martirizados, mas que em nada disso, ou em tudo isso, o nosso trabalho não seria inútil. E aí a gente volta para a palavra lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 58, que diz para a gente ficar firmes, inabaláveis, perseverantes, porque o nosso trabalho no Senhor não é vão, ou não é inútil, dependendo aí da tradução. Nós precisamos trabalhar. E para encerrar minha fala desta noite, uma outra verdade neste trecho da palavra de Deus para nós, é que ele vai nos lembrar que além de tudo isto, o tempo é curto, e o Senhor requer de nós pregação, proclamação, e de forma urgente. Se você perceber um pouco mais aí no texto, dá uma passeada no texto, você vai ver que a mulher não esperou muito tempo para poder ir avisar lá para os seus pares o que tinha acontecido com ela. Dizem aí os estudiosos que ela ficou ali num período entre 1h30 e 2 horas, até levar esta mensagem de que Cristo, de que Jesus estava ali conversando com ela. E nós lemos aqui todo o texto, e os samaritanos aqui falam ao final, que já não era mais pelo que ela tinha anunciado, mas pela palavra do próprio Deus, que eles tinham então crido no Senhor Jesus. O tempo é curto e a pregação é urgente. No momento aqui em que o Senhor estava falando aos seus discípulos sobre estes campos que estavam brancos, ele estava exatamente no meio de um campo pronto para ser colhido, que eram os samaritanos. Ele estava exatamente no meio da lavoura. Meus irmãos, nós estamos no meio da lavoura. Nós estamos no meio do campo.
né? Basta sair um pouquinho agora à noite, aqui pela avenida, e vocês vão perceber como os campos estão brancos, como os campos estão prontos. E o Senhor Jesus vai dizer aqui para os seus discípulos, os de ontem, aqueles de lá e os de hoje, nós aqui, que eles deveriam se dedicar arduamente, se dedicar com todas as suas forças no serviço da colheita e de forma imediata, de forma urgente. Os versos 28 a 39 vão falar sobre como a mulher saiu e avisou ali para os seus pares, né, para o seu povo ali, os samaritanos, foi ir rapidamente ao encontro ali daquelas pessoas para revelar o que havia acontecido com ela. Eu não sei aqui quantos já pararam para olhar as estatísticas sobre os refugiados que estão, e os imigrantes, né, que estão vindo para a nossa nação e para tantas outras nações ao redor do mundo. Uma estatística de pelo menos aí 10 anos atrás fala que dos 100 países vindo para o Brasil, né, destes 100 países, 27 deles têm as portas fechadas para a entrada do Evangelho. São cerca aí, desses 100 países, de 300 mil pessoas. Acredito que isso aumentou e muito por conta dos últimos acontecimentos. Meus irmãos, essa turma está lá, nós não podemos ir, mas Deus, sem triunfalismos aqui, né? Mas Deus tem trazido esse povo até nós. Se nós não podemos atravessar as fronteiras, se nós não podemos ir além mar, Deus está trazendo essa turma até a nossa porta. Eu estava domingo retrasado numa igreja lá em Cascavel, não é a minha igreja, e entrei e no fundo tinha assim, um grupo seleto sentado, a igreja meio vazia por causa da pandemia, né, um grupo na frente assim, maior, o povo tudo junto ali, ainda que com os protocolos, e lá no fundo, uma igreja grande, um grupinho seleto ali olhando para frente. E aí a diferença, irmãos, haitianos, tinham ali talvez uns 10 ou 15 haitianos dentro daquela igreja. Louvado seja Deus porque eles estavam dentro daquela igreja. Mas muitas vezes a própria igreja, naquele contexto, não se envolve com essas pessoas. Por que eles não estavam sentados lá na frente? Ou por que os irmãos não estavam sentados lá atrás? Quantas vezes, lá no sul onde eu moro, eu vi pessoas discriminando os haitianos, né, e outros que estão lá da África, né, os próprios indígenas da região, que lá tem os Caingangue, tem os Choclen e tem os Guarani. A igreja não se envolve. E aí a gente vai pregar nessas igrejas, eles perguntam, como nós fazemos para ajudar? No que nós podemos nos envolver? Eu falei, olha, é só olhar para o campo branco ao redor da igreja, pronto para a colheita. Né? E como a gente vai fazer isso? Meus irmãos, tem que dar o primeiro passo. Precisamos dar o primeiro passo. Ronaldo Lidório, vários aqui conhecem, colega de trabalho, ele fala que o Senhor mostra sempre o próximo passo, nunca além disto. Você vai até aqui, já sabe que tem campo branco pronto para a colheita. Então, dá o passo até este campo, ou na direção deste campo. E o próximo passo, então, o Senhor Deus vai mostrar. Nós temos estado ali na Colômbia 2 vezes ao ano, falando para um grupo de líderes indígenas do Brasil, da Colômbia e do Peru. E ao final dos módulos que nós damos ali para eles, nós então, a partir deste ano, decidimos que para cada intervalo de um módulo para outro, eles sairiam para evangelizar as comunidades, as aldeias no entorno. Coisa linda de se ver. O ânimo daqueles indígenas, coisa linda de ouvir as histórias que eles contam, das experiências que eles têm tido, de pessoas se convertendo, de pessoas indo na direção da cruz por causa do trabalho. Eles deram o passo. Faz parte do curso? Faz. Mas nós só estamos lá porque um dia eles nos convidaram para estar lá. Não fomos nós que pedimos para estar lá, ensinando Bíblia para eles. Eles nos procuraram e pediram, nos ensinem, porque nós precisamos alcançar os nossos parentes. Isso é bom de ouvir? É. Mas ainda falta muito por fazer. Não muito longe dali, na divisa do Brasil com o Peru, tem um aglomeradozinho de pelo menos 6 aldeias de um grupo chamado Jawa, sem nenhum crente entre eles. Do lado ali
da comunidade que nós temos ido 2 vezes a cada ano, nós temos comunidades sem um crente, sem a igreja do Senhor representada naquela região. Há uma missionária que vocês conhecem, e por segurança eu não vou falar o nome dela, estava no seu país recentemente, e ela falou isso numa conferência missionária. Essa missionária é da Jami, e neste país ela estava se aprontando para poder ir para a Grécia. E alguém perguntou, mas você já está num país difícil, fechado, né, com dificuldade de pregar, né, e já entrou e vai sair para a Grécia? Né? Quando fala Grécia, para a gente é turismo. Né? Ela falou, eu vou para a Grécia. Eu vou para a Grécia porque eu não posso perder tempo. Eu descobri, né, que os afegãos, no meio daquela confusão toda lá do Afeganistão, estão indo para a Grécia. E lá na Grécia eu posso entrar e lá eu posso pregar, mas minha irmã, eu preciso ir porque a pregação é urgente, eu não posso me demorar. Meus irmãos, a pregação do Evangelho é urgente e o Senhor conta conosco, não depende de nós, como já foi orado aqui hoje, Ele não depende, Ele não precisa de nós, mas nos privilegiou na participação do alcance das nações para a sua glória. 2 Timóteo 4,2 fala, prega a palavra, insta, a tempo e fora de tempo, ou seja, prega a palavra, sem perder o sentido da necessidade, da urgência da pregação da palavra. Esse negócio é comigo e com você. Jesus é o modelo. Precisamos olhar para Jesus. A semente foi lançada por Ele, Ele se lançou, morreu na cruz como semente de amor e de poder para alcançar o perdido. Você e eu somos fruto colhidos por causa dessa semente que foi lançada naquela cruz um dia. Eu sempre falo que nós recebemos o presente, a salvação. E a salvação é o presente que nós não podemos deixar de compartilhar. É o único presente nas nossas vidas que nós não podemos guardar para nós mesmos. Precisamos dividir, precisamos compartilhar. E Deus conta conosco. Amém, meus irmãos? Deus te abençoe, que a palavra do Senhor vá de encontro ao seu coração, que você seja o semeador do Senhor. Talvez você não vai colher, mas fez a sua parte em nome de Jesus. Vamos orar? Nosso Deus, nós glorificamos o teu nome mais uma vez nessa noite. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor é quem nos incomoda com a tua palavra. É o Senhor, Deus, quem nos diz como fazer, onde fazer, ó Deus, porque o Senhor um dia fez por nós. O Senhor foi a semente, o Senhor é o modelo, o Senhor é aquele, ó Deus, que um dia se entregou por amor de nós. Deus, nós sabemos quem nós éramos e agora sabemos quem nós somos por causa do Senhor, por causa de vidas que investiram em nós, por causa de pessoas, ó Deus, que investiram em nós e que nem viram às vezes, ó Deus, o fruto ser colhido, mas para a tua glória foi colhido ou foram colhidos, e nós estamos aqui nesta noite como os poucos trabalhadores do Senhor para ser usados pelo Senhor, para o Senhor, pelo Senhor, na direção das nações que perecem sem conhecer a Ti como Salvador. Ó Deus, abra os nossos olhos, abra, Deus, os nossos ouvidos, as nossas mentes, os nossos corações, mas muito mais que isso, Deus, abra as nossas bocas para que nós possamos proferir das Tuas verdades, para que nós possamos anunciar, ó Deus, as boas novas de salvação para aquele que ainda não Te conhece como Salvador da sua vida, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Amém.